Vonesp, 2023, Agente de Defensoria Pública, DPE São Paulo, Analista de Suporte. Existem diversos padrões de rede sem fio baseados no padrão IE 802.11, como o A, IE 802.11a, que admite taxas de até 54 megabits por segundo na banda ISM de 2,4 GHz, B, IE 802.11b, que tem um alcance significativamente menor que o do 802.11a. C, IE 802.11g, que opera na banda ISM de 5 GHz, D, IE 802.11n, que usa, no máximo, duas antenas para transmitir até dois fluxos de informação ao mesmo tempo. E IE 802.11ac, que pode operar com até 8 antenas simultaneamente. Resolução: A, errado. O IE 802.11 opera na banda de 5 GHz e não na banda ISM de 2,4 GHz. Ele foi um dos primeiros padrões de rede sem fio a atingir taxas de até 54 megabits por segundo, utilizando a tecnologia de modulação OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, para melhorar a eficiência e o desempenho. Além disso, a banda de 5 GHz é geralmente menos congestionada, oferecendo uma qualidade de sinal melhor em ambientes com múltiplas redes Wi-Fi. B, errado. O IE 802.11b, de fato, opera na banda ISM de 2,4 GHz, mas seu alcance é geralmente comparável ou até mesmo superior ao do padrão 802.11a de 5 GHz. Embora contraintuitivo, a frequência menor, 2,4 GHz, pode ter um maior alcance em relação a frequências superiores, ex. 5 GHz, pois pode atravessar melhor os obstáculos como paredes e pisos, ainda que possua taxa de transferência inferior. C, errado. O padrão IE 802.11g opera na banda ISM de 2,4 GHz e não na banda de 5 GHz como afirmado. Além disso, oferece taxas de até 54 megabits por segundo e é retrocompatível com o padrão 802.11b, o que permite que dispositivos mais antigos se conectem a redes 802.11g. D, errado. O padrão IE 802.11n pode operar tanto na banda de 2,4 GHz quanto na de 5 GHz, ampliando assim suas opções de conectividade. Para isso, implementa a tecnologia MIMO, Multiple Input, Multiple Output, com até 4 fluxos de dados, MIMO 4x4, e não apenas duas antenas, podendo atingir taxas de até 600 megabits por segundo, e, correto. O padrão IE 802.11ac opera exclusivamente na banda de 5 GHz e pode utilizar até 8 fluxos de dados simultâneos através da tecnologia MIMO, MIMO 8x8. Isso permite que ele alcance taxas de transferência de até aproximadamente 6,9 gigabits por segundo. Gabarito, letra I. Vonesp, 2023, Analista de Sistemas, Prefeitura de Peruíbe. O padrão de rede sem fio IE 802.11g apresenta algumas características, dentre elas, a. Opera apenas na frequência de 2,4 GHz, b. Opera nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, c. Permite taxas de transferências de dados de 65 megabits por segundo a 450 megabits por segundo, d. Permite taxas de transferências de dados de até 11 megabits por segundo. E utiliza autenticação WEP estática, não aceitando outros tipos de autenticação como WPA. Resolução: A. Esta alternativa está correta. O padrão IE 802.11g opera na frequência de 2,4 GHz, B. Esta alternativa está incorreta. O IE 802.11g opera apenas na frequência de 2,4 GHz, ao contrário de outros padrões como o IE 802.11a que opera na frequência de 5 GHz, C. Esta alternativa está incorreta. O IE 802.11g permite taxas de transferência de dados de até 54 megabits por segundo, D. Esta alternativa está incorreta. A taxa de transferência do IE 802.11g é maior do que 11 megabits por segundo, sendo de até 54 megabits por segundo, e esta alternativa está incorreta.
O IEEE 802.11g suporta vários tipos de autenticação, incluindo WEP, WPA e WPA2. Portanto, o gabarito correto é a alternativa, opera apenas na frequência de 2,4 GHz gabarito A. VUNESP, 2023, analista, Prefeitura de Pindamonhangaba, Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Os padrões IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac apresentam algumas características, como a. O IEEE 802.11ac apresenta velocidade inferior à do IEEE 802.11n. b. O IEEE 802.11ac utiliza apenas a frequência de 5 GHz. c. O IEEE 802.11n pode operar em 2.4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz. d. Os roteadores do padrão IEEE 802.11ac podem utilizar até 4 antenas. E os roteadores do padrão IEEE 802.11n podem utilizar até 2 antenas. Resolução A. Errado. O IEEE 802.11n, conhecido como Wi-Fi 4, de 2009, possui suporte a larguras de banda de até 40 MHz. Dessa forma, possui uma taxa de transferência de 600 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2,4 GHz. Por outro lado, o padrão 802.11ac utiliza 160 MHz e, portanto, possibilita velocidades de até 7 Gbps com 5 GHz baseando-se em tecnologias como o OFDM-MIMO para multiplexação. B. Correto. O padrão IEEE 802.11ac opera exclusivamente na faixa de 5 GHz. C. Errado. O padrão IEEE 802.11n opera apenas nas faixas de 2,4 e 5 GHz. D. Errado. Os roteadores definidos pelo padrão IEEE 802.11ac podem utilizar até 8 antenas, as quais são denominadas, conforme a IEEE, como fluxos espaciais. I. Errado. Os roteadores que seguem o padrão IEEE 802.11n suportam até 8 antenas. Conforme a documentação, a seleção de antena suporta até 8 antenas e até 4 cadeias de RF. Gabarito B. 6 Granhill, 2022, profissional de nível superior, eletronuclear, engenheiro de telecomunicações. Deseja-se estabelecer um enlace Wi-Fi, na frequência de 2,4 GHz, entre duas localidades, afastadas por 800 metros. Esse enlace irá atravessar uma região da cidade, cujo gabarito para os prédios permite uma altura máxima de 10 metros. Sabe-se que, para um enlace ser considerado em visibilidade, é necessário que um determinado percentual de uma das zonas de Fresnel esteja livre de obstáculos. Para esse enlace, a Terra pode ser considerada plana. Considerando-se que as antenas ficarão à mesma altura, qual deve ser a altura mínima, em m, para que esse enlace possa ser considerado em visibilidade? Dado o raio da enésima zona de Fresnel, RN igual ND1D2D, onde lambda é o comprimento de onda, D é a distância do enlace e D1 e D2 são as distâncias do obstáculo para cada um dos transceptores do enlace. A. 3. B. 13. C. 14,25. D. 15,00. E. 17,10. Resolução. O objetivo é determinar a altura mínima, R, necessária para as antenas de um enlace Wi-Fi operando na frequência de 2,4 GHz, estabelecido entre duas localidades separadas por uma distância de 800 metros, garantindo visibilidade direta sobre obstáculos urbanos com altura máxima de 10 metros, considerando a tolerância de obstrução na primeira zona de Fresnel. Dados iniciais: frequência do enlace Wi-Fi, frequência 2,4 GHz, ou 2,4 vezes 109. Distância entre as localidades, D 800 metros. Altura máxima dos obstáculos, P 10 metros. Para fins de cálculo do comprimento de onda, vamos considerar velocidade da luz, C 3 vezes 108 metros por segundo. Para calcular o comprimento de onda, lambda, temos lambda igual confronte com lambda igual a 3 vezes 1082,4 vezes 109, lambda igual 0,125 metros.
Para fins de cálculo de D1 e D2, vamos considerar que o obstáculo está exatamente no centro da linha de Fresnel, D1 igual D2 igual D2 igual 800 m2 igual 400 metros. Assim, teremos a equação final para a zona de Fresnel, n igual 1, dada por R1 igual n vezes lambda vezes D1 vezes D2 dr1 igual 1 vezes 0,125 vezes 400 vezes 400.800 R1 igual 25 R1 igual 5 metros. Sabendo que o gabarito máximo dos prédios é de 10 metros, a altura calculada será 15 metros, 100% livre, 0% obstrução. Entretanto, a regra geral define que uma obstrução de até 40% na primeira zona de Fresnel pode ser tolerada sem impactar significativamente a qualidade do enlace. Logo, para n igual 1, a altura efetiva necessária do raio de Fresnel, considerando 60% livre de obstrução, é 3,0 metros, 60% de 5 metros. A altura mínima das antenas é a soma da altura dos obstáculos com a altura efetiva necessária do raio de Fresnel. Logo, 10 metros mais 3 metros. Portanto, a altura mínima será de 13 metros. Gabarito, letra B. Vonesp, 2022, Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, SFEX, Informática, KCFOQC 2023. No padrão de rede sem fio 802.11, A, acima da subcamada MAC, Media Access Control, encontra-se a subcamada LLC, Logical Link Control, cujo trabalho é determinar como o canal é alocado, isto é, quem terá a oportunidade de transmitir a seguir. B. Várias técnicas de transmissão foram acrescentadas à camada física, como a que prevê que o espectro de dispersão de sequência direta 1 ou 2 megabits por segundo, na banda de 2,4 GHz, fosse estendida para trabalhar em velocidades de até 11 megabits por segundo, conhecida como 802.11b. C. O padrão 802.11a possibilitou um aumento de velocidade, com o emprego da técnica de transmissão baseada no esquema OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, e utiliza a banda de frequência de 2,4 GHz d. O padrão 802.11 gramas emprega a técnica de transmissão baseada no esquema OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, e utiliza a banda de frequência de 5 GHz. E a subcamada MAC, Media Access Control, tem a função de ocultar as diferenças entre as diversas variações do 802 e torná-las indistinguíveis no que se refere à camada de rede. Resolução: a tabela apresenta as principais diferenças entre os padrões 802.11, A, errada. Segundo Talemba 1, no 802.11, é a subcamada MAC, Media Access Control, que determina como o canal é alocado, isto é, quem terá a oportunidade de transmitir a seguir. Acima dela encontra-se a subcamada LLC, Logical Link Control, cujo trabalho é ocultar as diferenças entre as diversas variações do 802 e torná-las indistinguíveis no que se refere à camada de rede. Essa poderia ter sido uma responsividade significativa, mas atualmente a LLC é uma camada de cola, que identifica o protocolo, por exemplo, IP, que é transportado dentro de um quadro 802.11. B. Certa. Segundo Talemba 1, várias técnicas de transmissão foram acrescentadas à camada física à medida que o 802.11 evoluiu desde o seu aparecimento, em 1997. Duas das técnicas iniciais, infravermelho como nos controles remotos de televisão e salto de frequência na banda de 2,4 GHz, agora não são mais usadas. A terceira técnica inicial, o espectro de dispersão de sequência direta, DSSS, a 1 ou 2 megabits por segundo na banda de 2,4 GHz, foi estendida para trabalhar em velocidades de até 11 megabits por segundo e tornou-se rapidamente um sucesso. Ela agora é conhecida como 802.11b. C. Errada. De fato, o padrão 802.11a utiliza a técnica de transmissão baseada no esquema OFDM. No entanto, ele utiliza uma banda de frequência de 5 GHz, oferendo velocidade de até 54 megabits por segundo, d. Errada. De fato, o padrão 802.11a utiliza a técnica de transmissão baseada no esquema OFDM. No entanto, ele utiliza uma banda de frequência de 2,4 GHz, oferendo velocidade de até 54 megabits por segundo, e,
errada. Na verdade, esta é a função da subcamada LLC, Logical Link Control. Segundo Tannenbaum, no 802.11, a subcamada MAC, Median Access Control, determina como o canal é alocado, isto é, quem terá a oportunidade de transmitir a seguir. Acima dela encontra-se a subcamada LLC, Logical Link Control, cujo trabalho é ocultar as diferenças entre as diversas variações do 802 e torná-las indistinguíveis no que se refere à camada de rede. Essa poderia ter sido uma responsividade significativa, mas atualmente a LLC é uma camada de cola, que identifica o protocolo, por exemplo, IP, que é transportado dentro de um quadro 802.11. Portanto, a letra B é a alternativa correta. FGV, 2022, Técnico Judiciário, TRT 16ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. A frequência de operação, considerando o método de modulação OFDM, e a velocidade máxima para transmissão de dados na especificação IE 802.11g são a. 1.0 GHz e 22 Mbps, b. 1.2 GHz e 48 Mbps, c. 2.4 GHz e 54 Mbps, d. 4.8 GHz e 72 Mbps, e 5.6 GHz e 233 Mbps. Resolução. O padrão IE 802.11g. Podemos falar que trabalha com 54 Mbps, velocidade 2,4 GHz, OFDM. É o aperfeiçoamento do 802.11b, compatível, e pode utilizar DSSS. Tem menor alcance do que o 802.11b, porém, maior velocidade. E possui 3 canais não sobrepostos. Portanto, gabarito, letra C. IFSP, 2022, Técnico, IFSP, Tecnologia da Informação. Ao projetar uma rede sem fio, Wi-Fi, o técnico precisa escolher e dimensionar os rádios de forma que haja compatibilidade com a quantidade de clientes e tráfego de dados demandados. Uma empresa possui 5 rádios que necessitam de cobertura Wi-Fi. Em cada sala, há um ponto de rede, tomada de telecomunicações, para a conexão do rádio. A sala S1 dispõe de uma tomada padrão IEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 802.3, 10 base, T. Na sala S2, há uma tomada padrão IEE 802.3U, 100 base, TX. Na sala S3, há uma tomada padrão IEE 802.3U, 100 base, TX. Na sala S4, há uma tomada padrão IEE 802.3, 10 base, T, e na sala S5, há uma tomada padrão IEE 802.3AB, 1000 base, TX. Escolha, dentre as tecnologias disponíveis, os padrões Wi-Fi que proporcionarão taxas de transmissão compatíveis com o sistema Ethernet já disponível para cada uma das salas mencionadas no local. A. S1, 802.11b, S2, 802.11bgn, S3, 802.11bgn, S4, 802.11b, S5, 802.11ac, B, S1, 802.11b, S2, 802.11b, S3, 802.11b, S4, 802.11b, S5, 802.11b. C, S1, 802.11n, S2, 802.11n, S3, 802.11bgn, S4, 802.11b, S5, 802.11g. D, S1, 802.11bgn, S2, 802.11n, S3, 802.11b, S4, 802.11bgn, S5, 802.11b. Resolução. Vamos separar cada uma das salas para facilitar a visualização. S1, 802.3, 10 base, T, Ethernet 10 Mbps, S2, 802.3U, 100 base, TX, Fast Ethernet 100 Mbps. S3, 802.3U, 100 base, TX,
Fast Ethernet 100 megabits por segundo, S4, 802.3, 10 base T, Ethernet 10 megabits por segundo, S5, 802.3 AB, 1000 base TX, Gigabit Ethernet 1000 megabits por segundo ou 1 gigabit por segundo. Já os padrões listados nas alternativas, conforme a ordem de lançamento, possuem as seguintes características: IEEE 802.11b. Baseado na faixa de frequência de 2,4 GHz, mas com uma taxa de transmissão limitada de apenas 11 megabits por segundo, IEEE 802.11a. Implementa a frequência de 5 GHz a 54 megabits por segundo e utiliza a multiplexação OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. IEEE 802.11g. Funciona na faixa de frequência de 2,4 GHz, proporcionando taxas de transferência de até 54 megabits por segundo, IEEE 802.11n. Suporte para transmissões em 2,4 GHz e 5 GHz, com taxas de até 300 megabits por segundo e 600 megabits por segundo, respectivamente. IEEE 802.11ac utiliza a multiplexação OFDM MIMO para transmitir os seus dados a uma frequência de 5 GHz a 7 gigabits por segundo. Logo, para cada sala, S1, 10 base T, a 10 megabits por segundo pode-se utilizar o padrão IEEE 802.11b, de 11 megabits por segundo, S2, 100 base TX, a 100 megabits por segundo. Pode-se utilizar o padrão IEEE 802.11bGN para fornecer suporte a dispositivos mais antigos B e G, e também alta conectividade do padrão N a taxas de 300 megabits por segundo e 600 megabits por segundo, S3, 100 base, TX, a 100 megabits por segundo, também segue o mesmo princípio de S2, pois o padrão N permite atingir de 300 megabits por segundo a 600 megabits por segundo e os padrões B e G permitem a conexão de dispositivos mais antigos com velocidades inferiores. S4, 10 base T, a 10 megabits por segundo pode-se utilizar o padrão IEEE 802.11b, de 11 megabits por segundo, S5, 1000 base TX, a 1000 megabits por segundo ou 1 gigabit por segundo. Exige a utilização do padrão IEEE 802.11ac, que fornece 5 GHz a 7 gigabits por segundo e retrocompatibilidade do padrão A de 5 GHz a velocidades inferiores para dispositivos antigos. Portanto, gabarito, letra A. FGV, 2022, Técnico Judiciário, TRT 16ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. Atualmente, a comunicação sem fio é uma das tecnologias que mais cresce. Com relação às redes sem fio, OL, e às definições do seu padrão, analise os itens a seguir, e o IEEE definiu as especificações para a implementação OL sob o padrão IEEE 802.11 que abrange as camadas física, enlace e rede. Segunda, o padrão define dois tipos de serviços, o Basic Service Set, BSS, o Security Service Set, SSS. Terceira, uma BSS é formada por estações wireless fixas ou móveis e, opcionalmente, por uma estação base central conhecida como AP, Access Point. Está correto o que se afirma em A, terceira, apenas. B, e segunda, apenas. C, e terceira apenas. D, segunda e terceira, apenas. I, segunda e terceira. Resolução, com relação às redes sem fio, OL, e às definições do seu padrão, analise os itens a seguir, e o IEEE definiu as especificações para a implementação OL sob o padrão IEEE 802.11 que abrange as camadas física, enlace e rede. Falsa. Opa! Apenas nas camadas física e de enlace. Segunda, o padrão define dois tipos de serviços, o Basic Service Set, BSS, o Security Service Set, SSS. Falsa. O padrão define apenas o serviço BSS, Basic Service Set, que corresponde a uma célula ou range de comunicação da rede sem fio composta apenas por um access point. Terceira, uma BSS é formada por estações wireless fixas ou móveis e, opcionalmente, por uma estação base central conhecida como AP, Access Point. Correto. Conjunto de estações sem fio e uma estação base central,
AP. Uma AP, Access Point, corresponde ao nó ou ponto de acesso que coordena a comunicação dos STA, clientes, dentro das BSS. Funciona também como ela entre a rede sem fio e a rede cabeada. Logo, somente a terceira está verdadeira. Portanto, gabarito, letra A. 6 Granhill, 2022, profissional de nível superior, eletronuclear, engenheiro de telecomunicações. Os diferentes padrões do grupo IE 802.11, A, B, G, N, AC e AX, apresentam diferenças em suas especificações para as redes Wi-Fi, particularmente em relação aos seus esquemas de modulação e codificação que, algumas vezes, são chamados de MCS, Modulation and Coding Scheme. A figura abaixo ilustra uma medida feita, em analisador de espectro, de um sinal codificado e modulado, segundo o padrão IE 802.11b. Pode-se observar que a frequência central do canal é 2,412 GHz, com uma potência média em torno de menos 50 dBm. Sabendo-se disso, em relação ao sinal medido no padrão IE 802.11b, verifica-se que é uma modulação-codificação do tipo A, DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, e o sinal foi transmitido no canal 1. B, DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, e o sinal foi transmitido no canal 2. C, OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, e o sinal foi transmitido no canal 1. D, OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, e o sinal foi transmitido no canal 2. E, OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, e o sinal foi transmitido no canal 3. Resolução. Vejamos algumas características do padrão 802.11b, alcance de até 50 metros em ambientes fechados e 100 metros em espaço aberto. A velocidade de transmissão para os dispositivos que operam neste padrão é de até 11 mbps. A largura de banda 802.11b pode suportar a taxa de transmissão de até 11 mbps, dividida em 5,5 mbps, 2 mbps e 1 mbps, se houver muitos erros no canal de transmissão. A largura de banda pode ser dividida em 14 canais com uma largura fixa de 22 MHz, emprega a técnica de modulação conhecida como DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, que é uma das formas de espalhamento espectral. DSSS é caracterizado por espalhar o sinal de dados sobre uma largura de banda muito maior do que o sinal de informação original. Isso ajuda na robustez da transmissão e na resistência a interferências. Assim, a técnica de modulação utilizada pelo padrão 802.11b é a DSSS. Quanto ao canal utilizado, podemos obter a partir da frequência central do canal, como foi apontado na questão, é 2,412 GHz. Assim, o canal 1 é o que apresenta a frequência central de 2,412 GHz. Portanto, a alternativa correta é a letra A, pois a modulação do 802.11b é do tipo DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, e o sinal foi transmitido no canal 1. Instituto Consuplan, 2022, Profissional de TI C Júnior, FPTI, Suporte. Protocolo de rede local, sem fio, capaz de dar suporte à velocidade teórica de transmissão de 54 megabits por segundo, dentro da faixa de frequência de 2,4 GHz. Considerando os padrões de rede sem fio, wireless, a informação se refere a IE 802.11a, B, IE 802.11b, C, IE 802.11 gramas, D, IE 802.11n. Resolução. IE 802.11 gramas é o protocolo de rede local sem fio que é capaz de suportar uma velocidade teórica de transmissão de 54 megabits por segundo dentro da faixa de frequência de 2,4 GHz. A tabela apresenta os padrões para a rede sem fio e suas características. Gabarito, letra C.